E o Dorival, interessante, foi uma coisa do Dorival. O Dorival falou outro dia que a presença de jogadores estrangeiros atrapalha, né, o futebol brasileiro, o surgimento de jogadores da base. Bem, então sugiro ao Dorival, já que ele está tão preocupado com a base, Pepe, veja que essa ideia não é boa. A ideia até é do Tirone. Tirone que mandou essa. Você pega os jogadores como Depay, Rodrigo Garro, Carrilho, esses gringos todos do Corinthians, né? Tira e põe a base. Que tal? Né? Já que ele está tão preocupado em usar a base, tira os jogadores, pode negociar, dispensar todo mundo, vou jogar com a base. Não está defendendo a base? É engraçado essas coisas, quer dizer, o cara vai e fala um negócio desse. Cara, você está usando um monte de jogador estrangeiro. Qual o problema? Aí usou um exemplo que eu considero assim, para mim isso é desinformação. O futebol italiano não vai para a Copa do Mundo porque tem muito estrangeiro. E o inglês? A Inglaterra hoje ganha títulos e forma seleções de base, como nunca teve. E é o país que mais abriga jogadores, apesar do Brexit, estrangeiros, que vem de toda a parte do mundo. Tem times inteiros que não tem um jogador inglês, mas eles nunca formaram tantos jogadores bons. O intercâmbio, nunca um técnico inglês ganhou uma Premier League, criado em 92, nunca, o Ferguson, para quem não sabe, é escocês. Né? Então você tem, nenhum técnico inglês ganhou uma Premier League, mas os técnicos do mundo inteiro vão para lá, fazem sucesso, moveram violentamente o futebol praticado na Inglaterra, virou referência mundial, o maior campeonato que mais fatura, que mais se vê no mundo, onde vários jogadores querem, ou quase todos querem estar lá um dia, e formam ótimos jogadores. A Itália decaiu por outras razões, por várias outras razões. Então, eu acho que o futebol italiano ele decaiu taticamente, embora ainda seja um jogo muito tático. Alguns técnicos, por exemplo, estão lá nem são italianos. Estava vendo agora o jogo do Parma contra o Milan no final de semana, né? Uma retranca danada, o Cuesta, né, que é o técnico espanhol. Montou uma retranca, jogou por uma bola, fez um gol de cabeça no final, ganhou do Milan 1-0. O Milan do Alegre, que é outro também, que é alérgico a gol, né? Ficou com a bola, não aconteceu nada. E tem o Fábricas. São dois caras espanhóis. Nem os técnicos que aparecem fazem sucesso por estilos totalmente opostos são italianos obrigatoriamente. Pode ser, pode não ser. Então, o que você tem hoje, o futebol italiano, ele já foi a referência nos bons tempos da Bandeirantes, com o Silvio Lancelotti, o Silvio Luiz, nas transmissões do domingo de manhã, aquilo passou. Então, a seleção italiana não se classifica por um combo de problemas que o futebol da Itália vem enfrentando já há algumas décadas. Não é porque tem jogador estrangeiro lá. Até porque no auge nós tínhamos os alemães, né, na Inter, os holandeses no Milan. Né? Já tinha estrangeiro. Não tinha tantos, mas tinha. Os caras estrelas eram jogadores estrangeiros. Então isso é uma bobagem. O argumento é pueril. Eu fico impressionado. O técnico foi da seleção brasileira, o técnico do Corinthians demonstra desinformação, desconhecimento. Porque o futebol da Itália caiu não é porque tem jogadores estrangeiros. E o inglês? E o Real Madrid, que é considerado por muitos o maior clube do mundo? O Mbappé nasceu aonde? Vinícius Júnior nasceu aonde? Bellingham nasceu aonde? Valverde nasceu aonde? Há pouco tempo atrás o Modric, Casemiro, Toni Kroos nasceram aonde? Courtois nasceu aonde? Rudiger nasceu aonde? Quer mais? Quantos espanhóis? Um ou outro. Um ou outro. E o Real Madrid? E a Espanha, tem a seleção ruim? O Barcelona, onde nasceu Lewandowski, Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi. Tudo bem, Iniesta, Xavi, mas tem vários jogadores estrangeiros que passaram pelo Barcelona em todos esses momentos. E a Espanha tem uma senhora seleção, talvez a melhor do mundo. Em suma, isso não tem cabimento nenhum, cara. Mas fica o desafio aí, essa bola levantada pelo nosso amigo Eduardo Tirone. Já que quer prestigiar a base, escala o jogador da base e abre mão dos estrangeiros, né? Faz isso. Faça-me o favor. Hein? Não, tem muito. E tem muito estrangeiro no Corinthians, pô. É o que mais tem, né, Mauro? É o que mais tem. Então, se o técnico do Corinthians acha que o futebol brasileiro pode ser prejudicado pela presença de tantos estrangeiros, a sugestão é essa. Ele que treinou a seleção brasileira, escale só jogadores da base e abra mão dos estrangeiros. Gente, o futebol brasileiro, ele não vai piorar ou melhorar. Porque tem jogador estrangeiro que é ruim, porque muitas vezes os caras que saem da base também são ruins. Aí o estrangeiro que não é caro, de repente é melhor. O Fluminense revela vários jogadores. Tem uma porção de estrangeiros lá. Porque os que revela na base, os melhores são vendidos. Um ou outro conseguem segurar, como o Martinelli, já está lá há algum tempo, daqui a pouquinho sai. Né? A tendência natural do Fluminense é sempre vender esses jogadores assim. E outros não têm nível para jogar. Como em toda a base, você não tem
15 jogadores com nível para jogar na profissional. E no time do Corinthians tem um monte da base que joga. Bidon, André, sim. João Pedro, Guinegão. Exato. Será que pro Guinegão é ruim ter uma convivência técnica com o Memphis Depay, um jogador de primeira linha? O Memphis Depay é um jogador de primeira linha no Brasil e digamos que no futebol europeu ele não foi o top, mas foi um cara grande ali. Jogou em times importantes, jogador importante da seleção da Holanda. Será que a convivência com esse cara, treinando, convivendo, jogando, é ruim? Ou é bom jogar com um cara ruim de bola? O que vai acrescentar mais, por exemplo, pro Gui? Então, assim, o intercâmbio faz bem, gente. Faz bem. Eu acho que, infelizmente... Primeiro, os técnicos vieram com esse discurso de que há defendendo reserva de mercado contra técnicos estrangeiros. Agora, um deles surge com essa ideia de que tem muito jogador estrangeiro quando ele tem vários jogadores estrangeiros no elenco. Fica aqui o desafio. Então, escale só um time com jogadores da base, já que é essa preocupação. Me desculpe, por favor. Isso é uma bobagem colossal. E o que me incomoda é o desconhecimento. Citar a Itália fora da Copa por isso é desconhecimento. A Itália tem vários outros problemas do seu futebol. O Milan e a Inter, inclusive, passaram um bom tempo aí com donos chineses, né, que passaram por lá e nada deu certo. A Lazio estava com transferban agora há pouco tempo atrás, agora já escapou, né? Um time importante da Itália tem transferban, gente. Parece futebol brasileiro. Os problemas são outros, são muito outros. E a presença de estrangeiros aqui não atrapalha em nada. O mercado está aberto. Outra coisa, se vem jogadores, por exemplo, colombianos para cá, por que os empresários, os garotos, todo jogador da base tem empresário? Por que os jogadores da base não pegam esses jogadores, por exemplo, que não tem tanto mercado em times grandes no Brasil e levam, por exemplo, para o Atlético Nacional de Medellín, para um Barcelona de Guayaquil, times grandes do Equador, da Colômbia, da Bolívia, do Chile, da Argentina. Quantos jogadores brasileiros não dão certo aqui, não tem chance e não podem jogar, de repente, no Banfield, no Lanús, que vai jogar a Recopa com o Flamengo? Tem mercado na América do Sul. Então você também pode fazer a contramão disso. O empresário pode pegar jogadores que, de repente, não conseguem vaga no seu time e tentar emplacar no mercado sul-americano. Se tiverem talento, vão conseguir. Por que não vão? Pagar menos, não sei, aí é outra história. Aí vai dar... não é o livre mercado que querem, isso é o livre mercado de trabalho. Não, e é isso, eu também sou muito contra esse negócio, o treinador estrangeiro, o jogador estrangeiro. Se deixa o futebol brasileiro melhor, qual o problema? A gente perde tanto jogador para fora, a gente perde grande parte dos nossos talentos para fora. Por que a gente não pode trazer talentos do exterior? E como o Mauro lembrou, o Bruno Prado, o Corinthians tem Carrilho, o Corinthians até pouco tempo tinha Martínez, o Corinthians tem o seu principal nome, Memphis Depay, que é o grande ídolo da atual geração. O Corinthians há pouco tempo tinha o Félix Torres. O Corinthians não é um exemplo de um clube que, nossa... Oi? Garro. Tá chegando hoje o Labiade, marroquino. Tem isso. Marroquino. Labiade. Verdade, é o Zacarias agora, não é? Zacarias Labiade. Verdade. O Mauro lembrou o Garro também. Dos 3 principais jogadores do Corinthians, 4, porque agora eu boto o Bidon, 2 são gringos. É o Garro e o Depay. E aí tem o Yuri Alberto e o Bidon. Na minha opinião, é meio loucura mesmo isso, né? De ficar também querendo achar pelo em ovo, essa é a verdade, para querer defender a classe. É uma palhaçada. E só um pitaco dessa parte dos estrangeiros, né? Um argumento muito forte é que contratam muito estrangeiro ruim. Isso é verdade. Mas aí é uma questão de você saber contratar e querer contratar. Às vezes chega estrangeiro ruim porque interessa, porque tem relação com não sei quem, com empresário tal. Aí eu não estou falando de um clube específico, não estou falando do Corinthians agora, estou falando de todo mundo. Estou falando da discussão sobre essa coisa de estrangeiro no Brasil. Eu sou a favor de não ter nem limite de estrangeiro, sou a favor do mercado totalmente aberto. Pode contratar quantos quiser, aí cada um contrata o que quiser, problema de cada um. Mas, assim, se vem estrangeiro ruim é porque contratam mal, como contratam brasileiro ruim também. No Corinthians, muita gente fala, sei lá, o Félix Torres foi mal no Corinthians.
O Kaká, que é da posição dele, é brasileiro, também foi. Aí alguns vão falar do Martínez. Aí o Corinthians tem o Charles, por exemplo. Não acho nenhum dos dois jogadores muito ruins, mas o Charles é melhor que o Martínez. Um é brasileiro, o outro é venezuelano. Você acha que são jogadores? Acho que o Martínez é melhor que o Charles, inclusive. Tanto que o Martínez foi titular na maior parte do tempo e o Charles reserva. Aí o Héctor Hernández, espanhol, realmente uma contratação que não tem explicação. Assim, o cara que nunca teve nada na carreira que o qualificasse para jogar no Corinthians e, de fato, ele não jogou nada no Corinthians. Como, a princípio, esse marroquino que está chegando, o Zacarias Labiad, do que ele fez até agora na carreira, não tem nada que justifique a contratação pelo Corinthians. Mas vão deixar o cara jogar, ver o cara jogar. Às vezes o cara chega e joga bem. A princípio é uma contratação que não faz muito sentido, mas tem que dar a chance do cara jogar. O Héctor Hernández já jogou e não jogou nada. Mas também tem um monte de jogador brasileiro que contrata, que não tem a menor explicação para uma contratação e que o cara realmente vem e mostra que não tinha condição de jogar no clube. É uma questão de contratar direito ou contratar de uma maneira mais técnica. Isso acontece em todos os clubes. E o espaço para a base, ele continua aberto. A gente citou aqui os jogadores que hoje fazem parte do elenco profissional do Corinthians, que são da base. E se o Corinthians vende esses jogadores muito rápido, é porque ele tem problema financeiro. Além desses que hoje estão no elenco, o Corinthians teve recentemente no seu profissional Murilo, zagueiro, Moscardo, volante, Wesley, atacante, o Adson, meio atacante, que é um jogador razoável, mas chegou a jogar. Todos eles foram vendidos. O zagueiro, o João Vitor, também foi vendido. Por que esses caras foram vendidos rapidamente? O Murilo está muito bem na Inglaterra. É porque o Corinthians precisa de dinheiro. Se fosse um time que não precisa tanto de dinheiro, ia vender por um valor maior e o cara ficaria mais tempo, como o Palmeiras faz. O Palmeiras tem um monte de jogador da base que joga lá. Só que o Palmeiras não precisa de dinheiro desesperadamente, então ele pode esperar chegar a um valor que realmente seja bom. E o Palmeiras faz grandes vendas. O Corinthians não faz vendas muito boas como o Palmeiras e vende mais rápido porque ele está desesperado por dinheiro. Então acho que aí não é uma questão de estrangeiro ou brasileiro, é uma questão de ter uma boa gestão ou uma má gestão. Fábio Piperno. Bom, primeiro vamos começar por essa questão dos estrangeiros, porque isso me incomoda demais, né? Aqui no Brasil, a gente também normaliza esse tipo de coisa, eu não vou chamar de xenofobia, vou chamar de desconhecimento histórico. Então ele citou, por exemplo, a Itália. Muito bem. A Itália, campeã do mundo em 1934, ela tinha 7 jogadores estrangeiros no elenco, inclusive o brasileiro Anfilógeno Guarizzi, o Filó, primeiro brasileiro campeão do mundo. Tinha 4 argentinos, Monte, Di Maria, Orsi e Guaita. Então a Itália tradicionalmente sempre incluiu muitos estrangeiros. A seleção de 2006 tinha 2, né? Aliás, a França, por exemplo, também tinha. Então isso é comum na Europa. Campeã da Euro agora tinha 3 brasileiros. Exatamente. Aliás, o Jorginho jogou na seleção italiana, Rafael Tolói, outro dia, né? E o Emerson Palmieri. Exatamente. Então, isso é uma coisa que incomoda muito. A seleção italiana, talvez ele não saiba, a Itália ficou fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez, barrada em eliminatórias, por conta das eliminatórias de 1957, quando ela tinha como técnico Alfredo Foni, um técnico italiano, tinha sido jogador campeão do mundo em 38. Nesse time, um dos grandes jogadores era um brasiliano, um atacante brasileiro, estava lá. E quando ele cai, depois do trabalho fracassado, veja, o italiano fracassou, a Itália foi lá e contratou um estrangeiro para se reconstruir. Então, isso é normal na vida de qualquer potência da bola. Então, no caso do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras forma um monte de jogador todo ano e continua contratando uma tonelada de estrangeiro. O Palmeiras hoje tem jogador da seleção da Colômbia, Uruguai, Paraguai, Argentina. Mas da mesma forma que tem vários meninos que são vendidos aí por 20, 30, 40 milhões de euros todo ano. E vem mais uma fornada aí. Outro dia jogaram 4, 5 de uma vez. Então, hoje, em 2017... o Jair Ventura me incomodou também profundamente, porque naquele momento o Flamengo tinha contratado o Reinaldo Rueda.
E o Heraldo Rueda veio para o Brasil porque tinha vencido a Libertadores um ano antes pelo Atlético Nacional de Medellín. E o Jair Ventura naquele ano reclamou disso. Porque o técnico estrangeiro vem aqui e tal, tá tomando espaço. Depois ele até acabou recuando um pouco nisso, mas naquele momento mostrou esse lado que eu acho muito, muito ruim. Então, eu acho que o problema não é a concorrência do estrangeiro, é quem está aqui trabalhar para melhorar. E é natural, no mundo globalizado, todo mundo contrata jogador e técnico de outro país. É assim, né? Sempre foi assim. Não tem outro jeito. O maior ataque da história do Real Madrid, Canário brasileiro, Copá francês, Di Stéfano argentino, Puskás húngaro e tinha um espanhol, o Gento. Então, é bobagem esse negócio. Eu lamento e atribuo isso a algum desconhecimento histórico. Mas só trazendo uma notícia quente, tá? Como aqui a gente trabalha muito com informação, o Corinthians assina novo contrato de patrocínio Master, que pode render até 200 milhões por ano. A gente falou tanto, né, do patrocínio do Flamengo, né, que foi de 260 milhões de reais, e agora a empresa, é a própria empresa, né? É a própria empresa que já patrocina o Corinthians de aposta esportiva, prorroga vínculo com o clube até o fim de 2029 e pagará 150 milhões de reais fixos e bônus por metas. Além do valor, né? Tem outras particularidades desse contrato, a gente vai trazer aqui, a gente vai informar, mas o montante, né, que é de 150 milhões de reais, pode subir até 200 milhões com bônus por metas atingidas, como conquistas de títulos, né? Já que o Corinthians está disputando até aí agora o título do Campeonato Paulista. Com isso, o Corinthians terá um incremento considerável no valor do seu patrocínio Master. O contrato anterior, com essa mesma empresa, assinado em 2024, era de 309 milhões de reais por 3 anos. Olha aí, ó, subiu muito. Em média, 103 milhões de reais por ano, e agora vai ser, no mínimo, 150 milhões de reais por ano, podendo chegar a 200 milhões de reais, hein? Mauro César Pereira, Corinthians renova com seu atual patrocinador, né? Um valor fixo de 150 milhões de reais por mês. Antes o valor era de 103 milhões de reais por mês, mais bônus, podendo chegar a 200 milhões de reais se conquistar títulos e outras conquistas. Diferentemente do que acontecia até então, o Corinthians poderá gastar todo o dinheiro do patrocínio da forma que quiser. Anteriormente, parte da arrecadação tinha que ser destinada a ações de marketing e outra fatia era reservada para o pagamento de uma grande contratação, né? No caso, foi usado para a contratação do Depay. Em termos financeiros, é o segundo maior patrocínio do futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo, que fatura 268 milhões e 500 mil reais por ano com a sua patrocinadora Master. A patrocinadora, claro que é atual, estampará sua marca no espaço principal das camisas de jogo e de treino do Corinthians, Mauro César Pereira. É uma baita conquista para o Corinthians, que está precisando de dinheiro, né, Mauro? Só no fixo, o Corinthians vai ganhar 47 milhões de reais a mais por ano. Ainda podendo ser aí quase 100 milhões de reais a mais por ano, Mauro César Pereira. E chegando aí a se tornar o segundo maior patrocínio do futebol brasileiro, passando, se eu não me engano, o Palmeiras, né? Que era o segundo. A diferença é que o Palmeiras não tem que pagar juros bancários absurdos, não tem uma dívida de curto prazo altíssima, e o Corinthians tem, né? Então, aumenta o faturamento, melhora o faturamento, mas as dívidas elas vão drenando a receita. Esse é o problema. Então, quando você fala, pode gastar com o que quiser, deveria gastar pagando dívida, né? Usando dinheiro para reduzir a sua dívida. É o que tem que fazer o Corinthians, né?
Aliás, o César Grafietti até escreveu recentemente um texto sobre isso, mostrando que, nesse acordo recente, de certa forma, eles conseguiram o quê? Negociar para eliminar parte dos juros que já estavam embutidos na dívida em função de atraso de pagamento. Então, a dívida original não mudou, não tem redução. O que aconteceu? Você atrasa, aí tem multas e juros. Aí você, a grosso modo, aí você negocia, olha, vamos repactuar isso aqui? Vamos. Então, tiramos aqui os juros e as multas, está aqui a dívida, você tem que pagar dessa maneira. Tomara que agora pague direitinho para que não fique de novo com atrasos e mais juros e multas. Sem contar que a dívida de curto prazo ainda é grande, tem dívida bancária, juros, então... Aí quando compara com o Palmeiras, as pessoas comparam, o Palmeiras ganha menos. Sim, o Palmeiras tem essa dívida? Ele tem que ficar pagando juros bancários altíssimos? Tem uma dívida de curto prazo comprometedora? Não. Aí o que acontece? O Palmeiras vai lá e contrata o John Arias. Quanto é? 25 milhões de euros. Eu posso. Opa, contrato. E o Corinthians contrata o Depay, sem pagar multa, ano passado, mas deve ao jogador. Daí a diferença. Então, por isso que eu sempre pergunto aos São Paulinos, né, quando esse assunto está em pauta. Você tem dois grandes rivais na cidade, né? Santos é de Santos, então são dois grandes rivais aqui na capital paulista. São Paulino quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? Mas o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, Paulista e Supercopa. Quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? Né? O São Paulo foi também campeão disso tudo aí há um tempo atrás, há pouco tempo atrás. E agora? Como é que tá? E o Palmeiras? Quais são as perspectivas do Palmeiras para o ano? São ótimas, evidentemente são ótimas. Então, quando falar de grana, a gente tem que falar do todo, colocar no contexto. Falar só desse número, como diz o grande Lúcio de Castro, sob tortura, os números dizem qualquer coisa. Você pode pegar esse número e falar, olha só perde para o Flamengo em faturamento, sim. Só que o Flamengo pode usar o dinheiro que ele recebe e colocar na compra do Paquetá, para ajudar a pagar o Paquetá. O Corinthians, ele tem que pagar uma série de contas, né? Tomara que agora tome jeito, né? Contratou lá o Marcelo Paz para gerenciar o futebol, um cara muito sério. Mudou o presidente, houve esse acordo agora com a dívida, parte da dívida que ele tem com o Estado. Então, é uma questão agora de tentar andar numa linha. Mas, Bruno, falando mais sobre esse patrocinador, né, que o Corinthians acaba de fechar, a renovação. O Mauro deixa claro, uma coisa é o Palmeiras ter um patrocinador altíssimo, um patrocínio altíssimo, mas ele pode gastar sem tanto problema, porque ele não tem dívida. O Flamengo a mesma coisa. Agora, pelo menos, né, Bruno, é um primeiro passo. Se você ganha mais dinheiro, se você souber usar esse dinheiro, sua dívida vai diminuir. Mas a gente já cansou de ver o Corinthians aumentando o faturamento e não diminuindo a dívida. Só que agora, a gente lembra, tem o Marcelo Paz, que é um bom gestor, tem um novo presidente. Dá para acreditar, Bruno, que esses 47 milhões de reais a mais por ano nessa renovação, podendo ser 100 se bater o bônus, né? Vão ajudar na resolução da dívida ou não no Corinthians, Bruno? Não, o Corinthians tem um poder de arrecadação enorme, uma torcida gigantesca. Eu digo assim que hoje o futebol ele depende muito de dinheiro. E o Flamengo e o Palmeiras se organizaram, têm um poder de arrecadação muito grande também e conquistam as principais competições. São os times que estão sempre aí nas principais competições nos últimos anos. Eu costumo dizer que tem dois times aqui do Brasil que, se organizarem, eles têm um potencial de arrecadação muito alto e poderiam brigar também com o Flamengo e Palmeiras, que são o Corinthians e o São Paulo, que tem esse potencial de arrecadação. Outros times podem estar organizados e serem competitivos, mas eles não vão conseguir arrecadar o que o Corinthians arrecada, o que o Flamengo arrecada. O Palmeiras e o São Paulo também não conseguem arrecadar. O Palmeiras tem conseguido nos últimos anos, também porque o Corinthians está bagunçado. Mas o Palmeiras e o São Paulo ainda tem uma arrecadação muito alta, eles podem fazer frente, até porque o mercado brasileiro tem limitação. Por mais que tenha dinheiro um clube como o Flamengo, ele não vai conseguir trazer todos os melhores jogadores possíveis, porque o nosso mercado não é a ponta final, ele é vendedor. Ele é comprador no continente e vendedor para o mundo. Então, os outros, eles precisariam de um dono rico botando dinheiro, porque eles não vão conseguir arrecadar o que esses arrecadam. O Corinthians e São Paulo têm esse potencial. Hoje eu não consigo afirmar que o Corinthians está se organizando como clube. O diretor de futebol, que é o Marcelo Paz, é ótimo. Eu gosto muito dele, acho um cara de altíssimo nível. Se ele fosse o presidente do clube, eu acreditaria mais numa reestruturação do Corinthians, se ele fosse o presidente. Mas ele não é o presidente, ele é o diretor de futebol, um cargo importante, é o cara que está comandando o futebol do clube e ele tem toda a capacidade de trabalhar muito bem no cargo
que ele tem, mas ele não é o presidente, né? Ele é um funcionário do clube. O presidente é o Osmar Stabile até o fim do ano, tem eleição no Corinthians também esse ano, como tem no São Paulo. E a política do Corinthians, ela não mudou muita coisa, não. E no fim, quem manda é o presidente, seja o Stabile ou seja o próximo que vai assumir aí no ano que vem, que eu não imagino que será nada muito diferente dos últimos que passaram por aí. Não vejo, assim, como presidente alguém capaz. A contratação do Marcelo Paes como diretor de futebol é excelente, mas ele tem o limite dele não ser o cara que manda. No Fortaleza, ele era o presidente do clube, né? Ele mandava. Não tinha ninguém acima dele. No Corinthians tem, por mais competente que ele seja, ele é muito competente, ele não vai mandar sozinho, né? Ele não manda, ele é um funcionário. Tem gente acima dele. E esses que estão acima, eu não vejo ainda no Corinthians, nem no atual presidente, nem nos possíveis sucessores, nas pessoas que têm força política no clube, muita diferença em relação ao que passou aí. Aí eu não estou falando de investigação, de denúncia de corrupção. Isso aí é a justiça que está investigando. Estou falando de competência para organizar o clube. Eu não vejo nem no Stabile, nem nos possíveis sucessores, nada muito diferente em relação à competência do que do Augusto Melo, do Duílio Monteiro Alves. É o mesmo grupo na prática, né? Aí tem uma dissidência, de acordo com a circunstância, um sai do grupo porque não tem muito espaço, vai para outro, mas são as mesmas pessoas. Então, pela política, tanto no Corinthians quanto no São Paulo também vale a mesma coisa. Eu tenho dúvidas, não quanto ao diretor de futebol, que é muito competente, mas ele é um funcionário. É natural que o Corinthians tenha contratos gigantescos, é uma marca gigantesca, é a segunda maior torcida do Brasil e a maior no principal mercado consumidor do país. Então é óbvio que deve ter um monte de empresa querendo associar sua marca ao Corinthians. E isso vai acabar fazendo com que jorrem cada vez mais interessados, jorrem cada vez mais dinheiro de interessados no momento em que o Corinthians se organizar. Me parece que o Corinthians agora pelo menos está emitindo alguns sinais de que queira se distanciar do colapso, do tsunami administrativo das 2, 3 gestões anteriores. Tomara que seja assim, tomara que esses indícios eles se consolidem e se tornem fatos reais, se torne uma nova fase da governança do clube, porque aí o Corinthians tem toda a situação, tem toda a condição de sair desse desastre total, porque é uma marca gigantesca. Agora, vai depender do Corinthians se esforçar para isso. E tem que se esforçar muito, né? Mas que é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então o Corinthians precisa realmente saber usar esse dinheiro para conseguir equilibrar o caixa e aí sim chegar ao patamar que hoje tem Flamengo, que hoje tem Palmeiras e que o Corinthians tem muito potencial para chegar. Porque tem uma torcida gigante, pô. A torcida é gigante do Corinthians, é uma massa, né? Então, é um Corinthians aí que agora vai receber 150 milhões de reais fixos por ano, podendo chegar a 200 milhões de reais com metas